vou falar-vos de criarmos condições para otimizar ou maximizar a performance das nossas equipas de vendas. É uma das coisas que mais me perguntam, é uma das coisas, é um dos temas que os empresários mais procuram, é um dos temas mais sexys, a parte das vendas. Eu acho que nós, e tenho que fazer essa reserva, nós tendemos a dar demasiada importância às vendas e a menosprezar o lado dos custos e das margens. De qualquer das maneiras, as vendas têm enorme importância. Não é? Quando eu digo demasiado, é desproporcional. Esta é a expressão certa. Nós tendemos a dar uma atenção desproporcionada às vendas face aos lucros, face aos custos. E temos que cuidar tanto de uma coisa como da outra. Não podemos cuidar mais de uma do que da outra. Mas eu hoje vou falar-vos de vendas, essencialmente. Então eu escolhi aqui alguns aspectos que são absolutamente críticos, na minha opinião. Já sabem que eu só veiculo as minhas opiniões, que eu gosto de achar que não são melhores do que as de ninguém, mas são tão legítimas como as de qualquer outra pessoa. E como eu trabalho em vendas desde sempre e provavelmente em língua portuguesa devo ser a pessoa com mais trabalho publicado em vendas, e não apenas publicado, mas vendido, acho que tenho alguma legitimidade para falar do assunto. Então, há algumas ideias que eu acho decisivas para melhorarmos os resultados da nossa equipa comercial. E se queremos fazer isto de uma forma séria, eu acho que temos que aprofundar a nossa reflexão de hoje à origem da dinâmica dos resultados comerciais. E o que é que para mim é a origem desta dinâmica? Tudo isto começa no processo de recrutamento. Tá? A minha capacidade de ter uma boa equipa de vendas, uma equipa de vendas com performance, começa no processo de recrutamento. Da mesma maneira que a minha capacidade de ter uma equipa desportiva que disputa um título, que disputa uma Copa, começa na formação do elenco, do plantel dessa equipe. Não é? Se eu não tiver atletas de boa qualidade, eu não conseguirei ganhar o título, ou pelo menos será muito mais difícil ganhar o título. Nas empresas não é diferente. Ter uma equipa de vendas de alta performance começa por recrutar profissionais de alta performance. Então vamos começar por pensar aqui um bocadinho no recrutamento. E eu sugiro que sejam bastante rigorosos no recrutamento. Tardem o tempo que precisarem de tardar até estarem convencidos que escolheram a pessoa certa. Continuem a ver mais pessoas até encontrarem as pessoas que vos parecem as pessoas certas. Porque a tendência dos empresários nas pequenas e médias empresas é de serem pouco criteriosos no recrutamento. Tá? Nós tendemos a contratar a primeira pessoa que aparece. Nós tendemos a contratar a primeira pessoa que recomendam. Nós tendemos a contratar com ligeireza. E se eu contrato com ligeireza, eu não posso esperar bons resultados, porque um bom profissional dificilmente é a primeira pessoa que me aparece. Os bons profissionais, de alguma forma, são escassos. E reparem que eu não procuro apenas um bom profissional, procuro um bom profissional para uma tarefa específica, ou seja, aquele que é um bom profissional para uma tarefa não será forçosamente para outra tarefa. Então, se é uma função específica, a função comercial é uma das funções mais importantes numa empresa. É muito curioso porque não é uma função que a sociedade considera uma função sexy. Dizer que trabalhamos em vendas não nos consegue normalmente a atenção em cocktail parties. Não é suficientemente sexy para pôr as pessoas à nossa volta a querer saber sobre aquilo que nós fazemos. Às vezes até olham para nós quando dizem que nós estamos em vendas, assim como, então e o que é que gostava mesmo de fazer? E eu sempre tive dificuldade em entender isso, porque o coração e os pulmões de qualquer empresa é o departamento de vendas.
Então, os profissionais, ou alguns dos profissionais mais valiosos de uma empresa, são os profissionais de vendas. Então, não é uma função para a qual nós possamos contratar com ligeireza, com negligência. É uma das funções em que nós precisamos de contratar com maior rigor. Então, na dúvida, não contratem. É sempre a minha recomendação. Na dúvida, não contratem. Continuem a ver mais pessoas até terem a convicção de que é a pessoa certa. E aviso já, mesmo assim podem enganar-se. Mesmo assim, vocês podem enganar-se. Tá? O que é que vocês querem procurar neste recrutamento? Histórico de resultados passados. Tá? É a primeira e mais importante coisa que vocês querem procurar num recrutamento e, neste caso, num recrutamento de vendas, é histórico de resultados passados. Esta é a primeira coisa. Segunda coisa é procurar pelo relacionamento que este profissional tem com a sua hierarquia. Qual é o histórico de relacionamento que ele tem com as pessoas que o lideraram no passado? Como é que se consegue saber sobre isso? Perguntem pelos chefes que ele teve, pelos líderes que ele teve, pelos diretores que ele teve. Se vocês começam a ver que ele tende a falar mal dos líderes e dos diretores, já sabem que o histórico não é fantástico. Então, histórico de resultados, histórico de relação com a hierarquia. Outra coisa que é importante que vocês procurem num profissional de vendas, como é que ele se vai enquadrar na cultura da vossa empresa, tá? Como é que ele se vai enquadrar nas regras comportamentais da vossa empresa. Eu não vou aprofundar muito a cultura, vou deixar aqui a questão da cultura para o fim. Tá? Temos aqui o Vieira Fragoso a perguntar se o empresário é o melhor comercial. Há um ou outro caso em que sim, há um ou outro caso em que não. Por exemplo, aqui na minha empresa, provavelmente a pessoa que mais vende ainda sou eu. Ainda sou eu. Mas temos aqui mais uma ou outra pessoa que vendem muitíssimo bem e que eu estou a treinar para serem, espero eu, que muito melhores do que eu. Então, eu não tenho nenhuma vontade de ser eu quem mais vende e melhor vende. Não é positivo para mim. Porque se o empresário é aquele que mais vende, se o empresário for o melhor comercial, significa que o crescimento das suas vendas está limitado pelo número de vendas que ele é capaz de fazer. Tá? Então, não é um bom sinal quando o empresário é o melhor vendedor da empresa. Então, primeiro aspecto, recrutamento. Sejam rigorosos no recrutamento dos vendedores, dos comerciais, porque o custo de recrutar uma pessoa que não se confirme como uma pessoa certa é um custo muitíssimo elevado, porque é o custo de a treinar, é o custo do impacto negativo que ela tem nos resultados e, eventualmente, até na cultura da empresa, no ambiente da empresa, é o custo de ter que a dispensar mais à frente e o custo mais importante de todos é o custo de oportunidade. O que é que significa o custo de oportunidade? É o custo de não ter recrutado a pessoa certa e de não ter tido a pessoa certa durante esse período na empresa. E o custo de voltar a recrutar outra e o custo de eventualmente voltar a errar. Então, não sejam ligeiros no recrutamento, procurem por atitude, resultados passados, liderança com hierarquia. Segunda ideia que eu gostava de deixar-vos para terem profissionais de vendas de alto gabarito. Tentem que a componente variável da remuneração seja o mais alto que for possível. Tá? Tentem trabalhar na medida do possível com salários fixos o mais baixos que for possível e remunerações variáveis o mais altas que for possível. Porquê? Porque um bom profissional de vendas, um grande profissional de vendas, vai ser alguém que tem ambição de correr atrás de comissões. Vai ser alguém que se move pelos seus resultados, que se move pela sua remuneração. Então, quanto maior a componente da parte variável da remuneração, melhor vai ser. Há casos até onde é possível ter profissionais de vendas a trabalhar com uma remuneração 100% variável. Os melhores profissionais de vendas vão gostar disso e a vossa empresa vai agradecer.
Vocês têm um custo na medida das vendas, não têm um custo fixo, caso não haja vendas. Então, tentem, o mais possível, ter remunerações variáveis. O Fernando Villanova pergunta se eu tenho cursos de recrutamento comerciais no programa. Os nossos cursos online têm um módulo de recrutamento, tá? Portanto, serve para recrutamento comerciais ou qualquer outro tipo de recrutamento. Então, pessoal, a remuneração desses comerciais, o modelo de remuneração desses vendedores vai ter impacto na sua performance. A terceira ideia que eu gostava de partilhar aqui convosco é o treino desses vendedores. Profissionais de vendas de alto gabarito são profissionais que investem muitíssimo na sua formação, são profissionais que investem muitíssimo no seu treino. Então, deem-lhes o melhor treino que houver, deem-lhes a melhor formação que houver disponível. Não poupem em investimento em treino dos profissionais de vendas. O treino dos vossos profissionais de vendas vale de facto o investimento que é feito. E não estou sequer a vender-vos nada, porque eu já há mais de um ano que não dou treino de vendas. Então não podem sequer fazê-lo comigo, mas invistam no treino, na formação da vossa equipe de vendas. Tem um payback imediato. Treino de vendas caro é treino de vendas ruim, é treino de vendas mau. Tá? Só há um tipo de treino de vendas caro, é o que é mau. Porque o treino de vendas paga-se com vantagem, tá? Com enorme vantagem. Então, treinem a vossa equipa de vendas. Não esperem que um profissional de vendas seja o fulano simpático que chega aí e vocês dão-lhe as brochuras e ele está pronto para vender. Isso não existe. Tá? Então, treinem a vossa equipa de vendas bem. Quarto aspecto, que é muitíssimo importante, e aqui estamos a começar a entrar naqueles que são estruturantes do ponto de vista operacional, não é? Até agora o que eu vos falei, os três de que eu vos falei, são na preparação. Recrutamento, salário e treino. Agora vamos entrar na importância operacional, na importância do dia-a-dia. Primeira coisa, eu sei que me torno chato de falar disto, mas como eu não vejo ninguém fazer, eu vou continuar a falar, tá? Que é o plano de vendas, tá? Nós precisamos de treinar e educar os nossos vendedores num plano de vendas de longo prazo. Nós temos que lhes mostrar onde pretendemos que esteja o volume de vendas da nossa empresa a 1 ano, a 3 anos e a 5 anos pelo menos, para que eles entendam que fazem parte de uma coisa maior e que não se esgota no amanhã, tá? Então mostrar-lhes que há um planeamento estratégico para o crescimento das vendas da empresa é crítico, mas depois, tão ou ainda mais importante, é a cada 3 meses dar-lhes um plano de execução, tá? Não façam a vossa equipe comercial trabalhar apenas com o plano anual. Este é um dos maiores erros que eu vejo cometer nas empresas, é que nós chegamos a janeiro, damos um plano para 1 ano, até dezembro cada um tem que fazer X ou Y ou Z, e depois durante 12 meses nós andamos a conversar com eles, mas não entendemos que 12 meses é um prazo largo demais, tá? Do ponto de vista da execução, do foco, da urgência e da concentração de recursos, 12 meses é um prazo que não funciona. Eu tenho que dar prazos trimestrais. Nesta altura, a minha equipa de vendas tem que estar focada no fim do trimestre, do segundo trimestre. Tem que estar focada nos resultados do final de junho. No final de junho, eu já estou a trabalhar com eles os resultados do terceiro trimestre, que é os resultados do que vão fazer em julho, agosto e setembro. E eu quero que eles estejam o terceiro trimestre focados em julho, agosto e setembro. No final de setembro, eu começo a trabalhar com eles o quarto trimestre. Então, eu preciso de resultados trimestrais. Porquê? Um plano trimestral decompõe-se em 13 semanas, que são as 13 semanas do trimestre. O plano de 90 dias são as 13 semanas do trimestre. Então, se eu faço planos trimestrais, eu consigo focá-los na atividade semanal, não é mensal. Não é 1 ano,
e 12 meses. Não. É 1 trimestre e 13 semanas. Porquê o prazo mais curto? Sentido de urgência, concentração de recursos. Tá? São os prazos que fazem com que nós andemos o mais depressa que é possível andar. Então, trabalhem com planos trimestrais de composição da ação semanal. Isto é muito importante. Agora, lembre-se de uma coisa. Um plano não é apenas uma definição de objetivos. Vou dizer outra vez. Um plano não é apenas uma definição dos objetivos. A definição dos objetivos é uma parte do plano. É uma parte do plano. Mas o plano não se esgota na definição dos objetivos. O plano é essencialmente uma antecipação de atividades. Se eu estou a planear ou planejar, para quem estiver a ver-nos no Brasil, para o próximo trimestre, eu tenho que estar a antecipar as atividades que cada um dos meus vendedores, que a minha equipa de vendas, tem que fazer em cada uma das semanas do plano. Em cada uma das semanas do trimestre. Então, não é apenas dizer que vocês têm que atingir X ou Y. Não. É mostrar o caminho. Não é mostrar apenas o resultado que nós precisamos de obter. É mostrar as atividades que nós acreditamos que vão levar ao resultado. E durante o trimestre, eu peço contas das atividades. Eu não peço contas apenas do resultado. Eu peço contas das atividades. Tá? É crítico nós entendermos isto. Talvez seja o mais crítico de tudo para aumentarmos a performance da nossa equipa de vendas. Um plano não é apenas objetivos. É uma antecipação de atividades. E semanalmente eu peço contas das atividades, não dos resultados. Tá? Com base no meu plano, eu preciso de estabelecer métricas de progresso. Tá? Eu preciso de estabelecer métricas das atividades. O que é que podem ser métricas? Em rigor, nós estamos a falar de controlo. Nós estamos a falar da medição. É a medição do progresso. A medição é a marca dos profissionais. A medição distingue os profissionais dos amadores. A medição é o que me dá foco. É o que me dá a tal concentração de recursos e objetividade no meu esforço. É o que me dá sentido de urgência. É eu saber o que tenho que fazer em cada dia. Quais são as práticas simples que eu devo repetir diariamente de forma disciplinada. A medição é o que me traz a fórmula do sucesso. Tá? É aquilo que garante que eu todos os dias faço disciplinadamente o que tem que ser feito. Então, a medição é o progresso das atividades. Então, eu quero medir o quê? Eu quero medir todos os indicadores. Vocês têm que avaliar qual é o vosso processo comercial e medir todos os indicadores. Vocês querem medir quantos contactos cada comercial faz por dia. Contactos novos, de não clientes. Quantos são feitos por dia. Vocês querem medir o número de reuniões marcadas, o número de reuniões feitas, o número de propostas que são feitas aos clientes, o número de transações fechadas, o valor de cada transação. Todas as tarefas, todas as atividades subjacentes ao processo de vendas, e dependendo de qual é a vossa área de atividade ou a forma como vocês organizam a vossa empresa, o processo de vendas vai ser diferente, mas todas as atividades subjacentes ao processo de vendas têm de ser contabilizadas. Tá? Se eu vos mostrasse aqui o quadro que está por trás do departamento de vendas da minha empresa, está cheio de funis, está cheio de indicadores, todas as métricas que eles devem controlar diariamente. E é por isso que quase sempre nós atingimos os nossos objetivos e as nossas metas aqui na empresa. Tá? Não, já não me lembro do último trimestre em que nós não atingimos. Tá? E são sempre postos fora daquilo que nós somos capazes de fazer. Por acaso, este trimestre muito provavelmente não vamos atingir. Mas vai ser o primeiro em mais de um ano. Tá? Não vamos atingir, mas vamos ter o nosso melhor trimestre de sempre a larga distância do segundo melhor que foi o último. Tá? Porquê? Porque colocámos objetivos muito altos e muito dificilmente nós já lá vamos chegar. Mas vamos ter, de longe, o nosso melhor trimestre de sempre, quase 100% acima do trimestre passado. Mas é exatamente assim que se faz, é pôr os objetivos em pontos onde nós temos que lutar e ser quase perfeitos para lá chegar.
Então, desta vez, muito provavelmente não vamos chegar. Tá? Mas estamos a controlar. E como é que eu sei? Porque estamos a controlar todos os indicadores. E já houve aqui um indicador crítico que falhou. Nós não conseguimos atingi-lo e já não vamos conseguir recuperar, muito provavelmente até final do trimestre. Então, não vamos atingir o resultado a que nos tínhamos proposto, mas vamos atingir o nosso melhor resultado de sempre, a larga distância do segundo melhor. Então, métricas, medição, controlo, é aquilo que vai manter a equipa comercial, a equipa de vendas alinhada com as atividades, com as tarefas que deve desempenhar para atingir um determinado resultado. Depois, muito importante o que vem a seguir. Muito importante o que vem a seguir. E o que vem a seguir é reuniões. Reuniões. Um sistema de reuniões que garanta o ritmo com que se progride. O ritmo, reparem, numa empresa e num departamento de vendas, nós precisamos de garantir que vamos no caminho certo. E qual é o caminho certo? É o caminho de atingir os objetivos a que nos propusemos. Mas nós queremos ir no caminho certo, no ritmo mais elevado possível. Não é apenas saber que vamos no caminho certo, é ir no caminho certo, mas na maior velocidade que nós somos capazes de atingir. Há duas coisas que nos ajudam a atingir esta velocidade. Primeira coisa, reuniões. Segunda coisa, avaliações de desempenho. Tá? Então, o feedback que nós vamos dando, o retorno que nós vamos dando à nossa equipa comercial, o retorno contínuo, é o que os faz andar o mais alto ritmo possível. Então, reuniões. Uma reunião trimestral, a cada trimestre, fazer uma avaliação do desempenho do último trimestre, fazer uma avaliação do progresso, do que foi definido, do que foi atingido, tirar as aprendizagens, definir os resultados do trimestre seguinte. É crítico fazer isto. Por exemplo, nós há 2 semanas já tivemos a marcar o dia em que vamos fazer este planeamento de 90 dias. Então, 6 semanas antes do trimestre acabar, nós já temos o dia marcado para toda a gente se organizar, tirar aquele dia, e é um dia em que passamos a manhã toda a avaliar o que foi atingido no trimestre e a preparar o que deve ser atingido no trimestre seguinte. Então, é o dia em que nós ganhamos mais dinheiro aqui na empresa, é o dia do planeamento trimestral. Porque todas as decisões importantes na empresa são tomadas nesse dia. São preparadas durante muito tempo antes, mas a decisão final é tomada nesse dia. É isto que vamos atingir, é isto que vamos fazer. Esta reunião trimestral é crítica nos resultados da equipa de vendas. Depois precisamos de reuniões semanais, reuniões de 1 hora. E nessas reuniões o que fazemos é avaliar o progresso em relação ao que estava previsto acontecer nessa semana e em relação àquilo que aconteceu. Limpar o caminho, estabelecer compromissos para a semana seguinte. E depois, caso seja possível, e hoje em dia com as tecnologias de informação é quase sempre, um briefing diário à equipe de vendas. Primeira hora do dia. Como é que foi ontem, como é que vai ser hoje? 10 minutos, 15 no máximo. Briefing diário. Como é que foi ontem, como é que vai ser hoje? Estas reuniões são críticas. Depois, avaliações de desempenho. Sugiro que vocês façam avaliações de desempenho 1 ou 2 vezes por ano. Critérios muito bem definidos de avaliação. Não é apenas se atingir os objetivos ou não. Os critérios devem estar enquadrados com a cultura da empresa, se a pessoa vive ou não a cultura da empresa, e deixar muito claro a cada 6 meses ou 12 meses qual é o nível de performance que a pessoa tem e como é que ela se compara com a média da equipa. Pessoal, não é só avaliar cada colaborador objetivamente, é mostrar-lhe face à média dos colegas onde é que ele está. Se está no top 20%, se está no grupo que vem a seguir dos 30%, que vem a seguir, ou nos últimos 40%, ou nos 10% de baixo, tá? Eu gosto de classificar em 20, 30, 40, 10. E a pessoa tem que saber em qual dos 4 grupos se vai enquadrar. Se está acima da média, abaixo da média. Se é um vendedor topo ou se está naqueles que puxam a média para baixo. Então estas avaliações de desempenho vão ser absolutamente críticas. Já vou responder às vossas perguntas todas, tá? Estou a ver as perguntas aqui a chegar. Vão colocando, eu vou responder a todas. Última ideia para hoje. Criar uma cultura na empresa de alto desempenho. Tá? Criar uma cultura na empresa de alto desempenho. Criar uma cultura de exigência, criar uma cultura de entreajuda.
Vocês não querem ter um Cristiano Ronaldo das vendas que vende muito, mas não cuida de ninguém e ainda prejudica o ambiente da equipa, tá? E eu não estou a dizer que o Cristiano Ronaldo faz isto, estou a dizer que é alguém que faz muitos golos, mas se o Cristiano Ronaldo não cuidasse da equipa, poderia ser um elemento pernicioso. Não estou a dizer que ele não cuida, tá? Estou a dizer que não vale nada ter um vendedor que vende muito se ele depois não se enquadra bem na equipa, se ele não cuida da equipa. É isto que eu estou a tentar dizer. Tá? Então precisam de ter bons vendedores, mas o resultado de grupo é sempre mais importante do que o resultado individual. Nunca deixem que o resultado individual prejudique os resultados de grupo. Então definam 6 a 9 pontos de cultura, 6 a 9 comportamentos que vocês acreditam que vão contribuir para os resultados da equipa de vendas e depois, muito importante, arbitrem esses comportamentos. Qualquer regra que não é arbitrada não é uma regra. É só uma sugestão.